Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Vamos estudar mais um pouco? Estamos na segunda parte de O Livro dos Espíritos, que tem como título Do Mundo Espírita, O Mundo dos Espíritos. Estamos no capítulo 4, que trata da pluralidade das existências, e estamos na seção do texto que se chama Parecenças Físicas e Morais, ou seja, semelhanças físicas e morais. Hoje nós começamos com a questão 215, e a questão 215 é a seguinte: que é o que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo. Muitas vezes os povos em geral, vamos dizer assim, os diversos grupamentos da humanidade, trazem características físicas ou até mesmo nesse entendimento moral, no sentido de costumes, da própria cultura, existe uma identificação. E a pergunta dele para os espíritos é: o que é que vai dar origem a essa diferença, a essa distinção entre cada povo? E aí os espíritos trazem para a gente a seguinte explicação. Também os espíritos se agrupam em famílias, formando-as pela analogia, pela identificação de seus pendores, e aí pendores a gente vai entender como sendo tendências, é essa que seria, seria esse o sinônimo aqui no caso, tá? Formando-as pela analogia, pela semelhança de seus pendores, de suas tendências, mais ou menos puros, conforme a elevação que tem alcançado. Então, da mesma forma que dentro da nossa sociedade existem várias famílias, e normalmente se diz que a família é a célula base da sociedade. Nesse sentido mais amplo, existem também as famílias espirituais. E essas famílias são formadas pela identificação, pela afinidade que existe entre os seus membros. Sejam afinidades, no sentido de tendências mais puras ou menos puras. Pois bem, um povo é uma grande família formada pela reunião de espíritos simpáticos. É o que acabamos de colocar. Na tendência que apresentam os membros dessas famílias para se unirem é que está a origem da semelhança, que, existindo entre os indivíduos, constitui o caráter distintivo de cada povo. Vamos voltar aqui um pouquinho, só para a gente não deixar dúvida, tá? Essas famílias são formadas, através da tendência que cada um dos seus membros, acabam por manifestar, e são essas tendências que vão fazer com que essas pessoas se reúnam, se agrupam, com que esses espíritos se reúnam, se agrupam de alguma forma. E são essas tendências que vão se tornar o elemento que distingue, o elemento distintivo de cada um desses povos. Vai continuar assim ainda. Julgas que espíritos bons e humanitários procurem para nele encarnar um povo rude e grosseiro? Se for da escolha, é claro que não. Por que eu estou mencionando isso? Porque a gente sabe que existem casos em que espíritos mais elevados são colocados em um ou outro agrupamento mais difícil, mais grosseiro, às vezes até mesmo, se a gente pode dizer assim, mais inferior, mas com a intenção de que esses espíritos mais puros possam auxiliar no desenvolvimento desses que são mais grosseiros. A ideia é essa. Mas vamos voltar à pergunta. Julgas que espíritos bons e humanitários procurem para nele encarnar um povo rude e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos. Da mesma forma que a gente às vezes chega numa cidade qualquer e a sensação que a gente tem é que a gente está em casa, a gente se sente acolhido, a gente se sente bem naquele lugar. E da mesma forma acontece de às vezes chegarmos numa cidade ou numa localidade qualquer, onde parece que a gente não se sente muito bem, não existe afinidade entre a gente e aquela localidade. Da mesma forma acontece com os espíritos com relação às coletividades. Naquelas em cujo seio se encontrem, eles se acham no meio que lhes é próprio. Então existe a origem, dessas particularidades, dessas características de cada um dos povos,
está exatamente no fato de que os espíritos que se reúnem naqueles povos são espíritos que trazem algum tipo de afinidade, mesmo que seja a afinidade de estarem no mesmo tipo de momento evolutivo. A questão 216 vai perguntar o seguinte: em suas novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? Então é possível, já que a gente está falando de semelhanças físicas e morais. Pode acontecer, por exemplo, de eu, Rogéria, né, nessa encarnação que eu estou com a personalidade Rogéria, é possível que eu apresente características que são, vamos dizer assim, né, características que eu também apresentava em existências anteriores. E aí, o que eles vão dizer pra gente é o seguinte: isso pode dar-se, isso pode acontecer. Pode ser que, se por um motivo qualquer, né, eu consiga identificar quem eu tenha sido na última encarnação e talvez eu consiga resgatar parte da história desta outra existência, né, pode ser que eu encontre algum tipo de semelhança entre as duas vidas. Mas por que isso acontece? E de que forma, né, que essas semelhanças se dão? Aqui a pergunta é se é possível que o espírito, né, conserve traços dessas existências anteriores na existência atual. E a primeira parte da resposta é isso que a gente comentou: isso pode dar-se, mas continua assim. Mas melhorando-se, ele muda. Aqui ele está querendo se referir principalmente a essas características que são características muito próprias da matéria. Então, essas partes que teoricamente são difíceis, negativas, isso daí a gente pode apresentar, mas à medida em que a gente cresça, à medida em que a gente evolua, a gente vai conseguir se libertar dessas características. Pode também acontecer que sua posição social venha a ser outra. E aí ele explica: se de senhor passa a escravo, inteiramente diversos serão seus gostos e dificilmente o reconheceríeis. Por que isso? Porque muitas vezes as características que eu apresento numa existência são características que podem também ser apresentadas em função do lugar que eu ocupo hoje nessa existência. Do que a gente está falando? É como se, por exemplo, aqui mencionou a ideia de senhor escravo, né? Eu, como senhor, eu posso me permitir alguns tipos de comportamento, alguns tipos de interesse, alguns tipos, vamos dizer assim, de vontades ou de características que eu, sendo escravo, a condição material de ser escravo não me permitiria. É mais ou menos isso que ele está mencionando aqui. Se eu mudo a posição social, provavelmente eu vou mudar também algumas das características que eu acabo por apresentar aqui nessa existência. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir certas analogias entre as suas manifestações. O que significa que, como o espírito que está aqui nesse corpo hoje, que apresenta, né, na totalidade a identificação de Rogéria, vamos entender assim, é o mesmo espírito que estava ocupando aquele corpo que eu tinha, né, lá, talvez 100, 200 anos atrás, não sei quanto tempo. Então, como é o mesmo espírito, é possível que existam semelhanças, que existam características que permaneçam. Mas, aí ele coloca, vou voltar no início da frase: sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir certas analogias entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos da posição que ocupe, até que um aperfeiçoamento notável lhe haja mudado completamente o caráter, porquanto, de orgulhoso e mau, pode tornar-se humilde e bondoso se se arrependeu. O que eles estão querendo dizer aqui? Pode ser que eu tenha um determinado tipo de comportamento nessa existência que me permite, vamos dizer assim, né, pelo poder que foi colocado nas minhas mãos, me mostrar mais orgulhoso, me mostrar mais vaidoso. Pode ser que eu seja colocada numa outra existência, num tipo de experiência corpórea, né, numa sociedade, numa cultura qualquer, que não me permita manifestar esses erros. A diferença que tem é que, à medida em que eu evoluir, independente do local onde eu esteja colocada ou não, eu não vou mais apresentar
essas características, esses sentimentos que são, né, relacionados às diversas viciações que nós trazemos enquanto espírito. É isso que ele está querendo dizer. Nós não vamos trabalhar hoje com a questão 217, porque ela é um pouquinho extensa e o bom senso nos diz que talvez seja interessante deixá-la sozinha numa próxima conversa, que vai ser essa semana ainda, tá? Mas nós encerramos por aqui na questão 216 e daqui a pouco a gente conversa sobre o 217, encerrando esse trecho, e seguimos para a última parte do capítulo 4, que vai tratar das ideias inatas, ou ideias pré-concebidas, ideias que já vêm conosco de alguma forma. Hoje ficamos por aqui. Um beijo grande para vocês.